Olá, gente. Professor Paulo aqui de volta, dessa vez para explicar a vocês como se calcula o determinante de uma matriz pelo método mais fácil. Existem outros métodos também, né? Mas eu acho que o melhor mesmo é você aprender um, se dá solução, se dá resposta, melhor você aprender um e de preferência o mais fácil, né? Então a gente vai, não vou nem citar aqui nome regrinhas, nem nome de matemático que criou esse método, nada disso. O que interessa pra gente é a parte prática. E essa ferramenta que eu vou explicar agora, depois vai servir para vocês para determinar resultados de outros conteúdos, tá? Então o nome do nosso assunto é cálculo do determinante de uma matriz. Eu tenho aqui uma matriz, vou logo para uma matriz de terceira ordem, assim é chamado, é a matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Quero achar o determinante dessa matriz. Existe matriz de segunda ordem e outra ordem, mas essa aqui para mim é o mais importante de todos e eu preciso dessa daqui. Então, o método que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Eu quero achar o determinante dessa matriz, matriz A. Então eu coloco já aqui inicialmente o determinante da matriz A. Repara bem o que eu fiz. Eu copiei a matriz, ó, a mesma coluna, aqui, segunda coluna, terceira coluna, e repeti depois a primeira coluna e a segunda coluna. Repetir as duas colunas, primeira e segunda. O que eu vou fazer agora? Olha só, vou pegar a minha régua e vou traçar uma coisa que eu vou chamar de diagonal principal. É a diagonal que vem nesse sentido aqui, ó. São 3 diagonais, ó. A diagonal, primeira diagonal principal. Agora eu vou traçar a segunda. Você pode levantar a sua mão esquerda e baixar a direita, que você vai sempre lembrar como é que se traça a diagonal principal. Tá aqui, a diagonal principal. Tá? Tô aqui. Pronto. Tracei as 3 diagonais principais. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar os elementos dessa diagonal, obedecendo a regra dos sinais, tudo certinho. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Eu vou colocar aqui esse resultado, 6. Depois, 1 vezes 1 vezes 6, 6 novamente. O resultado é 6. Eu vou colocar aqui, ó, 6. E depois, 1 vezes 4, 4 vezes 5, 20. Então aqui eu vou colocar o resultado 20. Então esses são os resultados que eu encontrei multiplicando os elementos da diagonal principal. Vou agora fazer o inverso. Agora quem eu vou levantar é a mão direita. Levanto o braço direito e traço a outra diagonal, que é chamada de diagonal secundária. São 3 diagonais secundárias. Ó, a primeira está aqui. Vou traçar a segunda. Vou traçar a segunda. Tá aqui a segunda, tá? E vou traçar a terceira. Gente, quem não aprender matemática comigo, não aprende com mais ninguém. Olha só. Tá. E vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar esses elementos também, os elementos da diagonal, obedecendo a regra dos sinais. Aqui não tem problema, que é tudo positivo, não vai ter problema. 1 vezes 3, 3 vezes 6, 18. 18 deu aqui, vou botar aqui embaixo 18. Aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. 10. E o outro, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4. Pronto. Então, lembrando, né? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Depois eu vou traçar a diagonal principal, levanto o braço esquerdo. E aí traço a diagonal principal, as 3. Multiplico os elementos dessa diagonal principal, né? E depois eu levanto o braço direito e traço a diagonal secundária. Bom, vamos lá. Seguindo, ó. Vamos ver quanto deu o resultado, ó, determinante da matriz A. Eu vou pegar o resultado obtido com a multiplicação dos elementos da diagonal principal, ó, 6 está aqui, mais, tá? Positivo, mais 6, mais 20. E agora, a diagonal secundária, eu vou usar o sinal de menos na frente,
Quer dizer, que se aparecer um número negativo, ele vai se tornar positivo, que menos e menos dá mais. Mas aqui não é o caso, olha aqui, ó. Então deu menos 18, vai ficar menos 18 mesmo. Depois menos 10 e menos 4, certo? E aí é só operar esses números aí que estão aí. Esses números relativos que estão aí, né? Então vamos lá. Deu, fazendo o total de positivo, deu 32. Somando os negativos, deu menos 32. 32 menos 32 deu 0. Então, o determinante da matriz, que a gente acabou de ver, da matriz A, é 0. Alguma dúvida? Não, né? Essa aqui foi molezinha, né? Então, vamos passar para uma outra um pouco mais trabalhosa. Eu tenho a matriz B, com esses elementos que vocês estão vendo aqui, ó, essas linhas e essas 3 colunas, também é uma matriz de terceira ordem, e vou achar o determinante pelo mesmo processo que eu usei na matriz anterior. Então, o que eu faço? Vou copiar a matriz, as colunas e as linhas, igualzinho está aqui, e vou repetir as 2 primeiras colunas da matriz. E aí, levanto o braço esquerdo para traçar a diagonal principal, as 3. Então, tá aqui a primeira. Vou deixar para fazer a multiplicação depois. Tá aqui a segunda. Está aqui a terceira. A terceira. Pronto. Como eu fiz no outro, agora eu vou multiplicar esses elementos, tomando cuidado com a regra dos sinais, né? Então, eu tenho aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Ok. Tá aqui. Aqui. Essa minha seta tá feia, né? Tá, tudo bem. Aqui, ó, 2 vezes, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes 1, mais 4 mesmo, sem problema. E aqui, 5 vezes 4, 20, vezes 1, dá 20 mesmo, sem problema, 20. Pronto. Esses são os meus resultados obtidos multiplicando os elementos da diagonal principal. Agora eu vou fazer a outra diagonal, que é a diagonal secundária, tá? Levanto meu braço direito dessa vez, para eu traçar a diagonal secundária. Não pode levantar braço, a coisa toda, é só para você criar um método para você não esquecer, tá bom? Então, estou traçando aqui, ó. Vou ficar um pouquinho na frente. Pronto, tá aqui. Minha diagonal secundária. Então, vou multiplicar agora, obedecendo a regra dos sinais. 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 5, menos 30. Menos 30. Aqui, 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 6 dá menos 6. Então, menos 6. E aqui, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. 8 positivo. Pronto. Agora que eu tenho os resultados da diagonal principal e da diagonal secundária, né, da multiplicação, eu vou escrever aqui o determinante da matriz B vai ser, primeiro, 18 mais 4 mais 20, porque os primeiros são positivos. Os segundos são negativos, quer dizer, troca o sinal, tá? Então, se aqui é menos 30, eu vou escrever aqui mais 30. Se aqui é menos 6, eu vou escrever mais 6. E se aqui é 8 positivo, vai ficar menos 8. Fazendo essas contas aqui, ó, 18 mais 4 mais 20 mais 30, mais 6 menos 8, vocês vão encontrar 70. Tá? Então é assim que se calcula o determinante de uma matriz. Existem várias formas de calcular. Essa é a que eu acho mais simples e sem muitas delongas, sem ficar inventando muito. É assim a forma mais fácil, mais prática de você resolver. Tá certo? Então, até a próxima.